Vamos encontrar o assunto de hoje. O assunto de hoje vai ser o seguinte: Abraão e adoração. Abraão e adoração. Isto porque eu estou construindo uma playlist aqui no canal que se chama História de Israel e também história um pouco da Igreja Primitiva, né? Esta playlist é uma playlist introdutória, então os vídeos aqui são apenas o básico do básico do básico para a gente entender o mínimo, né, como eu disse, o básico sobre a história de Israel, numa perspectiva de um curso de teologia nível médio que eu cursei há alguns anos na Assembleia. Então, já gravei diversos vídeos sobre isso, e atualmente estou gravando sobre Abraão, o personagem muito fundamental da história de Israel, né? Então já tratei sobre o crescente fértil e os patriarcas, que inclui Abraão, Isaac, Jacó e José. Já tratei sobre Gênesis e a exegese, e também já tratei sobre Abraão e o pacto divino. E hoje então Abraão e adoração. E nos próximos vídeos tratarei sobre Isaac, sobre Jacó e sobre José. Vamos lá, Abraão e a adoração. É um texto bem curto, então o vídeo será ainda mais curto. Nas narrativas sobre os patriarcas, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó e José, sobre os patriarcas, a religião de Abraão forma tema de vital importância. Então a religião de Abraão é a base, né, a questão espiritual dele. Vindo Abraão de um ambiente politeísta, e aqui vamos entender o que seja politeísta, porque tem uma nota de rodapé sobre isso, lembrando que Abraão veio lá do Oriente, distante. Na cultura babilônica, Nanar, o deus Lu, era conhecido como a principal divindade. Ele veio daquelas regiões, né? Foi nessa cultura religiosa que Abraão foi criado e dela que Deus o chamou. Que sua família servia aos outros deuses é claramente afirmado em Josué 24:2. Então, voltemos ao texto. Vindo Abraão de um ambiente politeísta, ou seja, um ambiente onde existem muitos deuses, chega finalmente a Canaã. Ou seja, ele saiu lá daquela região da Babilônia, foi subindo, Arã, desceu, até que chegou hoje no que se chama Israel, na região de Canaã. Entretanto, Abraão sempre cultivou um coração voltado para o verdadeiro Deus. Em Canaã, em meio à sua circunvizinhança pagã e longe de sua parentela, Abraão sela a diferença. Pois em Canaã ele, abre aspas, erigiu um altar ao Senhor, fecha aspas. Depois, resgatou Ló e ao rei de Sodoma rejeitou uma recompensa oferecida, reconhecendo ser totalmente servo do Senhor Deus, abre aspas, Criador dos céus e da terra. E isso está em Gênesis capítulo 14, verso 14 até o 24. Maravilhosamente, o 18º capítulo de Gênesis retrata a comunhão íntima e o companheirismo entre Deus e Abraão. E aí existe uma nota de rodapé interessante sobre isso. Mas só para finalizar aqui, essa relação íntima de companheirismo entre Deus e Abraão, pois descreve a intercessão dele em favor de Sodoma e Gomorra. Então, Sodoma e Gomorra, quando estava prestes a ser destruída, Abraão, como nós sabemos do relato bíblico, intercedeu por elas a Deus. Então, aqui tem uma nota de rodapé sobre isso. Talvez seja com base em Isaías 41:8 e Tiago 2:23, que é a tradução da Septuaginta, que é a versão dos 70, né? Tenha inserido as palavras meu amigo em Gênesis 18:17. Desde então, o portão sul de Jerusalém, que conduz a Hebrom e a Berseba, tem sido intitulado de Portão da Amizade, em memória ao relacionamento entre Deus e Abraão. Bom, então o vídeo de hoje, bem curto, eu fico por aqui, apenas trouxe uma ideia do que seja então essa relação entre Abraão e a sua adoração ao Deus. E veja que ele saiu de um ambiente extremamente politeísta, de diversos deuses, e por alguma razão interna dele que Deus pôs no seu próprio coração, ele começou a adorar ao Deus verdadeiro, e de lá se construiu uma longuíssima história de fé e de caminhada, né? Isso eu acho absolutamente incrível, talvez seja um dos personagens mais incríveis da Bíblia, porque sem essa sua iniciativa, guiada por Deus, evidentemente, nada disso teria acontecido, de tudo que ocorreu depois, de toda a história da humanidade. Eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre Isaac, caso você tenha interesse, tem um vídeo que eu vou deixar aqui no final, uma playlist e um vídeo, e o último vídeo que eu gravei sobre Abraão foi o pacto que ele fez com Deus, Abraão e o pacto divino. Valeu!